Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, porque Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre este amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre este amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Muito bem, Antônio. Sigamos amando com fé. Pois sim, essa é a receita. Então, aproveitando, né, embalados pelas canções que acabamos de ouvir, vamos, neste momento, convidar
o nosso amigo e mestre Jesus para estar conosco, convidar o nosso amigo espiritual, toda a espiritualidade da casa do Evangelho, que possa nos dar assistência na tarde de hoje. Que a luz de Jesus seja farol e o guia nessa tarde, nessa explanação de Maria João sobre as vidas áridas. Né? Que Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre. Maria João, mais uma vez, seja bem-vinda, você que está aqui conosco. Obrigada. Toda semana. Você tem 50 minutos para fazer sua explanação nesse texto de Dona Amélia, né? Foi muito, muito, muito difícil desta vez. É mesmo? Muito difícil. Olha bem, vou te dizer uma coisa. Aqui você terá muitos companheiros que poderão te ajudar. Você vai chamando, né? Vai olhando, faz assim, Helder, agora é com você. Elcio, agora é com você. Alberto, agora é com você. Você vai fazendo assim, viu? Ok. Então é assim, eu começo por dizer que coloquei numa palestra Vidas Áridas, Amor de Oásis, porque eu encontro um contraste entre aquele povo completamente afastado do amor do próximo e Jesus. São literalmente duas coisas opostas. Por isso é que eu coloquei o nome Vidas Áridas, Amor de Oásis. O amor de Oásis é o amor de Jesus. E neste capítulo de Vidas Áridas, Amélia Rodrigues fala-nos da aridez da região e dos corações que a habitavam, o que contrasta com o amor que Jesus veio trazer. E explica que a dor do cativeiro do Egito, da Babilônia, gerou um povo insensível, acostumado ao sofrimento e indiferente ao próximo. E por isso hoje vamos falar da aridez dos nossos corações, da perturbação espiritual e da cura, dos fluidos como matéria terapêutica, da verdadeira cegueira, da obsessão, das causas atuais das aflições, do amor como semente, do homem de bem. E vamos terminar falando do amor ao próximo, dado que é uma das razões porque Jesus veio à Terra. E também depois, no final, vamos ter um pedacinho português. Depois já lá chegamos. E ao falar das vidas áridas, eu pergunto, aos dias de hoje, como está a aridez dos nossos corações? Como estamos cultivando as vidas áridas? Hoje, através da indiferença nas redes sociais, como os necessitados ao nosso redor, com a insensibilidade, como a morte emocional. E passo a pergunta aí para vós, como estão as nossas vidas áridas hoje? Como estamos lidando com a aridez da vida? Alguém quer se manifestar? Sendo assim, vou passar um pequeno vídeo que nos esclarece acerca do egoísmo. Porque no fundo, toda esta aridez destes povos era muito também por egoísmo. E por isso peço a vossa atenção para prestarmos atenção ao vídeo. Na pergunta 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E eles respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que se lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los,
enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Ele é tão perverso que ele está na base de todos os vícios, de todos os males da humanidade. É aquele que pensa primeiro em si, ou somente em si, para depois, muito depois, descer por pensar nos outros. O egoísmo faz com que as pessoas se isolem umas das outras, não se comprometam, não se responsabilizam umas pelas outras, não se ajudam, pouco se importam com o que o outro está passando, como ele está sofrendo, quais as dificuldades pelas quais ele é chamado a viver, porque não lhe está afetando. Até que as coisas comecem a afetá-lo, não se move no sentido de fazer algo. Esse é o egoísmo. Na pergunta 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Vai-se chegar a conseguir extirpar, retirar o egoísmo da sociedade humana? E eles respondem que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Agora o mundo está muito materialista, está muito materializado. Os valores espirituais estão esquecidos. As pessoas vivem para o aproveitamento das coisas materiais e, portanto, toda a educação humana é voltada para adquirir as coisas materiais, os bens, as posses. E estão transformando os seres em pessoas cada vez mais egoístas, isoladas do... Vamos aguardar aqui um bocadinho que isto bloqueou. Peço desculpa. As pessoas vivem para o aproveitamento das coisas materiais e, portanto, toda a educação humana é voltada para adquirir as coisas materiais, os bens, as posses. E estão transformando os seres em pessoas cada vez mais egoístas, isoladas do mundo, não compartilhando de uma relação saudável entre uns e outros. Posto isto, falamos de perturbação espiritual e cura. Porque todo o egoísmo, todo o mal-estar leva sempre a uma perturbação. O obsidiado, neste caso o cego e mudo, não era apenas uma doença física, mas uma profunda perturbação espiritual, dado que lhe atribuíram o nome de endemoniado. Sente a opressão, o ódio, o medo, os pesadelos, perdendo a visão interior e a voz, que é a expressão da alma. O toque de Jesus não teme a aridez. Ele oferece energia poderosa que rompe as trevas. A cura não é apenas física, é a libertação da alma. O homem que antes não via nem falava, agora exprime o êxtase da felicidade e a cura traz-lhe a alegria de viver.
E passando agora a falar dos fluidos, que encontramos no livro A Gênese, no capítulo 15, item 11, porque tudo isto é na base, tudo nós giramos na base dos fluidos. O fluido, como uma artéria terapêutica, deve atingir o desarranjo orgânico para corrigi-lo. Pode ser dirigido ao mal pela vontade de quem faz a cura, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança numa palavra, a fé do doente. Em relação à corrente fluídica, o primeiro atua como uma bomba compressora e o segundo como uma bomba aspirante. Poderá ser necessária a simultaneidade dos dois efeitos, outras vezes um só será suficiente. Foi o segundo caso que aconteceu nesta circunstância. Jesus tinha razão em dizer: a tua fé te salvou. Compreende-se aqui que, neste caso, a fé não é a virtude mística tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou, no mínimo, uma força de inércia que paralisa a ação. Compreende-se assim que, depois de enfermos atingidos pelo mesmo mal, em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. É um dos princípios mais importantes da mediunidade curativa, que explica, por uma causa muito natural, certas anomalias aparentes. Indo ainda ao encontro disto, vamos ver um pequeno vídeo que nos traz as perguntas do Livro dos Espíritos 825 a 828. Pergunta 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E eles respondem não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, a liberdade do ser humano, ela é condicionada ao seu relacionamento com os outros seres. Nós não temos a liberdade absoluta. Nós precisamos aprender a agir conforme o outro também seja respeitado. Na pergunta 826, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E como? Em que lugar? De que jeito o homem poderia gozar dessa liberdade absoluta? E eles respondem, nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta, desde que hajam duas pessoas, um tem que respeitar o outro. Nós não podemos agir como bem entendemos. Aquilo que vier na nossa cabeça, falarmos, fazermos, não podemos. Nós vivemos em sociedade e em sociedade nós precisamos aprender que assim como nós desejamos, temos os nossos direitos, o outro também tem os direitos dele. E esse espaço que existe um e o outro precisa ser respeitado. Na pergunta 827, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem de pertencer-se a si mesmo? Então, pelo fato de nós precisarmos respeitar o direito dos outros, nós não nos pertencemos? E eles respondem de modo algum, porquanto este é um direito que nos vem da natureza. Então, sim, nós vamos nos respeitar, nós nos pertencemos, ninguém tem o direito de querer nos obrigar a fazer as coisas que não desejamos. Porém, nós precisamos entender até onde vai esse jogo de agir. De um desejar que o outro haja de determinada maneira, até onde nós vamos caminhar ao lado do outro, muitas vezes procurando agradar, muitas vezes procurando fazer algo que a gente sabe que o outro goste, mas não violentando a nós mesmos. Precisamos aprender a respeitar também as nossas vontades e os nossos direitos. Na pergunta 828,
Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Porque há pessoas que falam que concordam com muitas coisas na sociedade, com a liberdade dos outros de pensar, de agir, no entanto, dentro de casa, agem como verdadeiros déspotas, querendo mandar, e as pessoas não têm liberdade de agir conforme queiram ao seu lado. E eles respondem, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou seja, isto acaba por ser, muitas das vezes, uma verdadeira cegueira, porque eles, por vezes, nós cá em Portugal temos uma frase que se costuma dizer que é assim: faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. E muitas vezes isso acontece. Acontece na casa espírita, acontece nos locais de trabalho, acontece em sociedade. É inerente ao ser humano. Não somos ainda perfeitos. Caso contrário, não estaríamos aqui. E agora pretendia falar da cegueira. Mas eu, ao ler o capítulo, eu entendi que a verdadeira cegueira não era do endemoniado. A verdadeira cegueira era a dos fariseus. Os fariseus estavam mais cegos e endemoniados que o próprio homem que tinha sido curado por Jesus. A incapacidade de reconhecer o amor em ação cegava-os completamente. Eles não tinham a capacidade de compreender, de perceber a mensagem que Jesus trazia. E a resposta lógica de Jesus é: a treva não produz a luz. Se o mal fizesse o bem, o reino do mal seria destruído. E eles chamavam o rei dos... Portanto, eles não conseguiam assimilar, eles não tinham capacidade para conseguir compreender Jesus, que falava de uma forma simples, mas de uma forma assertiva, muito assertiva. Ainda hoje é assertiva à época de hoje. Há passagens da vida de Jesus que a gente ainda hoje tem dificuldade em compreender. Precisamos de estudar, muitas vezes, aprofundar o estudo para conseguir chegar àquilo que Jesus nos queria transmitir. E depois também, portanto, o homem, entre outras coisas, estava obsidiado. E a obsessão também é complicada. E há muitos tipos de obsessão. E o livro dos médiuns diz-nos o seguinte: entre os obstáculos que a prática do espiritismo apresenta, devemos colocar na primeira linha a obsessão. Quer dizer, o domínio que alguns espíritos tomam sobre certas pessoas. E depois também temos que salientar a capacidade que têm ou não têm essas pessoas de resistir às tentações, de se defender, de não se deixarem ir abaixo. Ela nunca surge a não ser através dos espíritos inferiores que procuram dominar os bons espíritos, não causam nenhum constrangimento, mas acolhem e combatem a influência dos maus. E se não os escutamos, eles se retiram. Se a gente não os escuta, eles retiram-se. Os maus, ao contrário, se se agregam àqueles em que encontram apoio, em que encontram abertura pelas nossas más condutas, pelas nossas inexperiências, e se nós não temos a capacidade de os repelir, eles conseguem nos dominar, eles conseguem nos controlar ao máximo. Eles se identificam com o espírito e conduzem-no como se ele fosse uma verdadeira criança, eu até dizia, uma verdadeira marioneta. Eles controlam e quando se chega a esse estado, pois é extremamente difícil
voltar ao normal. É preciso muita dedicação, é preciso muito trabalho, é preciso muito estudo e é preciso criar força de vontade nessa pessoa que está tão bloqueada. A obsessão apresenta diversos tipos que precisamos distinguir bem e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. De certo modo, a palavra obsessão é um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenómenos cujas as principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E quando se chega à subjugação é muito complicado. E isto encontramos no capítulo 23, no item 237 do Livro dos Médiuns. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo e apresenta caráteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Agora, isto depende muito da abertura e do conhecimento que nós temos e da determinação que nós temos para nos afastarmos destas influências. Isto muitas vezes são as causas naturais das aflições que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. São de duas espécies. Ou são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Retomando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são as consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. E agora levanto algumas questões. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? E quando digo homens no sentido amplo. Homens e mulheres, somos todos nós. Quantos se deixam arruinar por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões são desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disseções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Isto encontramos no capítulo 5, no item 4. E para contrapor todas estas questões, temos as bem-aventuranças. E para as bem-aventuranças vamos apresentar aqui um pequeno vídeo que nos elucida acerca das mesmas. Bem-aventurados é quando nós alcançamos um grau maior de conscientização, de entendimento em torno da vida e de entendimento diante das aflições. Aí seremos felizes. Os itens 4 e 5, eles nos esclarecem as causas atuais das aflições. A doutrina espírita nos revela que todo sofrimento tem uma causa justa. É ação e reação. Se sofremos é porque desobedecemos, transgredimos as leis divinas ou naturais. Elas estão bem resumidas por Jesus quando ele nos orienta a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Essas leis nos ajudam a encontrar o que nós precisamos corrigir em nossas vidas. Porque a maioria das vezes nós encontramos as causas no nosso próprio comportamento, criados agora. Nós somos vítimas do nosso próprio orgulho, da nossa própria ambição, do nosso temperamento intempestivo e muitas vezes rebelde. Quando nos afastamos das leis de Deus, nós somos infelizes. Quando eu tenho os atos imorais, quando eu quero levar vantagem sobre o outro, quando a minha inconsciência me condena, isso gera aflição.
Muitos sofrimentos, eles podem ser atenuados quando nos propomos a renovação moral, quando nos ajustamos às leis de Deus. Fomos criados com uma destinação, que é algo que nós vamos atingir. Querendo ou não, chegaremos lá. Nós somos criados com a destinação da felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Quase sempre, quando nós sabemos o motivo do nosso sofrimento, nós ficamos menos aflitos. E até dizemos, eu sabia, eu não devia ter feito, mas eu fui teimosa ou teimoso. Ou eu sei que estou passando agora, o que eu estou passando agora é para o meu bem. Então, muitas vezes nós passamos algumas situações na nossa vida que achamos que é um caos. E no momento em que estamos vivendo esse caos, não damos conta que essa situação nos trará grandes benefícios. E a maioria das vezes nós não percebemos isso. É por isso que Jesus veio para semear amor, veio trazer o oásis. Jesus veio trazer o amor como semente. Jesus escolhe o lugar mais difícil para semear a esperança. A lição de que não importa quanto é árida, esteja a vida de alguém, o amor de Jesus pode sempre transformá-la. É um apelo à ação, a necessidade de dilatar as mãos generosas e combater a nossa própria aridez emocional. A cura da alma exige um esforço de trabalho, exige lágrimas e solidão. Possamos nos tornarem no oásis de amor neste deserto do mundo. Eu aqui falo, não tenho muito hábito de falar de mim, mas eu me identifico em algumas coisas aqui. Eu costumo dizer, e para o bem e para o mal, é pura da verdade, eu conquistei a minha liberdade à custa de sangue, suor e lágrimas. Eu fui mãe aos 17 anos, sem perceber aonde é que estava metida, não fazia a menor ideia, simplesmente apareci grávida, voltaram-se para mim e disseram, estás grávida, tu agora tens de casar. E é muito complicado quando nós não temos conhecimento, quando nós... E acreditem, eu hoje penso, não sei como é que eu consegui suportar tanta coisa. Há 14 anos cheguei ao espiritismo, cheguei por amor, mas também por necessidade, só que eu estava de tal modo que eu não tinha noção do estado em que estava. Mas algo me empurrava. Tive um ano desempregada. Eu podia não ter dinheiro para comer, porque eu estou muito longe da casa espírita que frequento. Quando digo muito longe, são 111 quilómetros aproximadamente, ir e vir. Mas eu até condições para conduzir até nem tinha. Mas eu metia gasóleo no carro e eu ia. Entrava na casa espírita, sentava-me na sala de palestras e de uma certeza eu tinha. Eu não fazia a menor ideia do que é que eu andava a fazer, mas eu sabia que sentando lá, passado um bocadinho, eu sentia-me melhor. E eu andei assim durante mais de um ano. E só a passar desse tempo é o que eu tive uma noção do estado em que eu estava. Porque eu fui para lá, eu não fazia a mínima ideia do que era uma casa espírita, nunca tinha ouvido falar. A minha família sempre frequentou médiuns caseiras, como nós costumamos fazer, os médiuns comerciantes. E eu tinha alguma noção de espiritualidade, não tinha noção de uma casa espírita. E fui trabalhar para um local onde estava lá uma pessoa que trabalhava na casa espírita e que acabou por me levar para lá. Eu, quando ela me explicou que era uma casa espírita, eu fui, mas fui por amor. Porque eu, na altura, apesar de estar muito mal, eu não tinha noção do estado em que estava. E nisto leva-nos a falar do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, é a si mesmo que
perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que deseja que lhe façam a ele. O verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um são o mesmo que o outro, o espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. É o que nos diz o Evangelho no capítulo 17, no item 3 e 4. O verdadeiro espírita é um cristão verdadeiro. Mas para compreendermos melhor do que nos fala Jesus, vamos ouvir um pequeno vídeo em que Divaldo Franco é questionado num desenho animado. Divaldo, qual a visão espírita sobre Jesus? Allan Kardec, o egregio codificador da doutrina espírita, reflexionando a respeito desse homem incomparável, conforme lemos em O Livro dos Espíritos, na questão 625, interrogou as entidades venerandas: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Os benfeitores da humanidade redarguíram: Jesus. É possivelmente a maior síntese na história da filosofia, um dissílabo, porque Jesus representa toda a síntese da evolução de que podemos ter notícia no planeta terrestre. É a nossa ponte de vinculação a Deus. Os espíritas, portanto, somos eminentemente cristãos. E o objetivo da doutrina espírita é restaurar o Evangelho do Mestre, conforme ele o viveu e nos ensinou através dos seus exemplos. A figura máxima deste homem que dividiu a história é a referência para facilitar-nos o entendimento a respeito de Deus. Sendo Deus a causa cáusica do universo, como se referia Spinoza, o grande filósofo holandês, e que os espíritos definiram como a inteligência suprema, e a causa primeira de todas as coisas, é de impossível reflexão e entendimento. Mas se nós examinarmos Jesus como intermediário, como excelente Filho de Deus, como meio, como caminho para essa verdade e essa vida, torna-se-nos muito mais fácil entender a paternidade divina. Então, Jesus, para nós, é a estrela de primeira grandeza nos céus da nossa galáxia. Nos veio trazer, entre outras coisas, capacidade de aprender a amar o próximo. E encontramos nas perguntas 886 e 887 o seguinte. Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O Kardec faz ainda um comentário em que diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Esta é a questão 887. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele nos quis dizer.
Amar os nossos inimigos é perdoar-lhes, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores, porque se formos pela vingança, nos colocamos abaixo deles. E agora vem um miminho de português de Portugal, que eu estava às voltas, não sabia como é que havia de terminar a palestra, e recebi uma mensagem de um amigo a dizer-me para eu ir ler uma palestra de Maísa Braga. E eu fui. Mas depois questionei, mas ela tem tantas palestras, o que é que ele me quer dizer? E telefonei-lhe. Eu, ao mesmo tempo que telefonei, eu estava no Facebook. E estava-lhe a contar o que se estava a passar, porque eu estava às voltas com a palestra, não sabia o que é que mais lhe havia de fazer. E nisto, por obra de alguém maior do que eu, aparece uma mensagem no Facebook de um poema de Fernando Pessoa. E como o livro da Amélia Rodrigues é Trigo de Deus, do qual nós estamos hoje a estudar, o poema é Repousa sobre o trigo. E eu achei que isto fazia sentido e pensei assim, não, eu tenho de arranjar uma forma que isto pertence aqui, por alguma razão que eu não sei explicar. E o poema é: repousa sobre o trigo que ondula um sol parado. Não me entendo comigo, ando sempre enganado. Tivesse eu conseguido nunca saber de mim, ter-me-ia esquecido de ser esquecido assim. O trigo mexe leve ao sol alheio e igual, como a alma aqui é breve, com o seu bem e mal. E isto levou-me a compreender que este poema está relacionado com todo este tema que a gente aqui fala, com este povo que estava árido, com esta terra árida. E agora vejo uma análise que eu depois fiz do poema, à minha maneira. E achei que este poema é um exemplo perfeito da autoanálise da angústia da existência de Fernando Pessoa, como da angústia da existência de todos aqueles que estavam naquela altura amargurados pela vida. Nele o autor explora a distância intransponível entre o mundo exterior, a natureza, e o mundo interior, que é o seu pensamento. Todos aqueles homens, todas aquelas almas andavam perdidas, andavam distanciadas umas das outras. Era uma terra árida completamente. No primeiro verso, a natureza é o contraste entre a natureza e o pensamento. Tal como Jesus era o contraste, a mensagem de Jesus era o contraste entre Jesus e aquelas pessoas. A primeira estrofe estabelece um cenário de paz, o trigo que ondula e um sol parado. Esta imagem transmite uma ideia de eternidade e equilíbrio. Contudo, o poeta quebra essa harmonia imediatamente, quando diz: não me entendo comigo. Enquanto a natureza é simples e direta, o eu é complexo, confuso e vive num estado de erro permanente, quando ele diz: ando sempre enganado. No segundo verso, há um desejo de consciência na segunda estrofe. Surge um tema clássico de Pessoa. A dor de pensar, quando ele diz: nunca saber de mim. O poeta expressa o desejo de ser como o trigo. Existir sem ter consciência do que existe. O paradoxo do esquecimento. Ele diz que, se não se conhecesse, ter-se-ia esquecido de ser esquecido. Ou seja, a sua própria autoconsciência é o que o faz sentir a solidão e o abandono. Se ele não pensasse, não sentiria a falta da ligação com o mundo. Como aquelas pessoas
Para mim foi aquele choque que as pessoas também sentiram quando Jesus trouxe aquela mensagem. Elas estavam completamente distantes, estavam completamente perdidas. A enfermidade da alma, na última estrofe, o trigo continua a mexer-se, ao sol alheio igual. O sol é alheio, porque não se importa com os dramas humanos. E ali aquelas pessoas também não se importavam com o drama dos outros que estavam ao seu lado. Eram completamente alheios. A alma aqui é breve, em comparação com a natureza cíclica e eterna. A alma humana e os seus dilemas morais, o bem e o mal, parecem pequenos passageiros e quase insignificantes. E agora, para terminar, que as minhas palestras normalmente terminam sempre com um vídeo. Eu pedi ajuda à inteligência artificial porque eu não percebo nada de música, muito menos de poemas, apesar de ter algumas psicografias, mas isso é obra da espiritualidade, não é minha. E eu fui à inteligência artificial e tentei musicar este poema. Isto são só 20 e poucos segundos, isto é muito rápido. Pousa sobre o trigo que ondula um sol parado. Não me entendo comigo, ando sempre enganado. Tivesse eu conseguido nunca saber de mim. Posto isto, a biografia que utilizei foram o livro da Amélia Rodrigues, Trigo de Deus, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns e a Gênese. E depois, estes são os links dos vídeos. E agora estou aberta às vossas questões, se é que eu consegui esclarecer alguma coisa. Se eu não conseguir, peço que me ajudem, porque isto foi muito difícil. E agora vou só aqui pôr o computador a carregar para ficar sem bateria. Ainda fico para aqui a falar sozinho. Vou retirar o compartilhamento. Escusa de estar aqui. Agora, se eu souber parar. Já saiu. E agora digam-me vós, de vossa justiça, porque, meus amigos, isto foi muito difícil, esta palestra. E se para vós houver interesse, eu posso enviar-vos a palestra, porque os vídeos, se forem pesquisá-los ao YouTube, os vídeos têm muito mais informação. Só que eu aqui não os podia pôr, porque não estávamos aqui a noite toda. E embora a vossa noite ainda seja longa, a minha já vai adiantada. Gente, gratidão, Maria, João, né, pela sua explanação. Por mais que você diga que foi muito difícil fazer, mas você deu conta. Você nos trouxe bastante informações sobre essa aridez, né? E naquela primeira... seu primeiro questionamento, nós iremos levar para a nossa semana, né? A questão da aridez e nós, como é que nós estamos a conviver com ela, né? Quando essa aridez é em nós, né? Quando a gente percebe no outro é uma coisa, mas nada que a gente perceba no outro que a gente não já tenha vivenciado ou esteja vivenciando. A gente só percebe porque nós já conhecemos aquilo. Né? E você terminar com Fernando Pessoa é, assim, uma maravilha. Para mim, é uma maravilha. Quando você traz também a questão dos fariseus, né? A cegueira dos fariseus, que era a questão do egoísmo e do orgulho, e a cegueira daquele rapaz, que era um processo obsessivo, era uma emergência espiritual pela qual ele estava passando. Né? E é muito bonito como Dona Amélia cita, né?
quando o olhar dele cruza com o olhar de Jesus, né? Aí, ao despertar, as escamas caem e ele passa a enxergar. E depois, quando ele toca na boca, ele volta a falar. Então, ele não perdeu, ele não nasceu, ele foi vivendo essa emergência espiritual, né? Esse processo obsessivo, e aquele ou aqueles, né? Foi travando, e ele tinha essa consciência, que às vezes ele queria e não conseguia. Então, esse capítulo 5 é um capítulo muito bonito, né? Maria trouxe muitos links que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Para que a gente não venha também a ser essa terra árida, né? Eu acho que nós ainda somos essa terra árida. Porque se a gente deixar que o orgulho, o egoísmo, vaidade, tudo que a gente já conhece, nos tornaremos, né? Então, cada dia que a gente limpe um pouco de nós. Como disse esse menino semana passada, né? O joio e o trigo que crescem juntos, vai separando o joio aos poucos de nós mesmos. Porque assim, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por se aperfeiçoar, não quer dizer que se aperfeiçoar. A cada dia. E aí, gente, Lenita, Helder, Ademir, companhia, Alberto. Eu só contemplar o poema de Fernando Pessoa e a paisagem que ela colocou nos remete a uma paz, não é? Como ela mesma disse, né? É assim, as fotografias que a palestra tem são todas da minha autoria. O vídeo que eu fiz no final, esse foi obra da IA, porque eu não percebo nada de música e muito menos de poemas. Agora, as fotografias da palestra são todas minhas, são todas feitas por mim. Não terei nada da internet. Tá ouvindo, Elsa? Ela também fotografa. Pois é, mas eu não fotografo. Ah, não me diga que eu tenho aqui um companheiro, tenho aqui um colega de hobby. Gostava de ter profissão, mas não se consegue. É difícil. Mais alguma contribuição, gente? Se não... Eu quero me parecer que fui pouco esclarecedora. Está tudo caladinho, ninguém diz nada. Ou todo mundo entendeu tudo. A sua explanação ela foi bastante rica, pelo menos assim eu pude considerar e aprender bastante. Você traz no seu conteúdo uma vasta colocação da literatura espírita. Você trouxe os problemas obsessivos da época atual e pretérita, porque a obsessão não se dá somente de épocas pretéritas, mas nós estamos produzindo ou sendo obsediados desde hoje. A causa das nossas aflições tem esse viés, e a espiritualidade vem sempre nos informar sobre isso. Quando a gente observa tudo que você colocou, como Jesus fala na questão 886, quando o Evangelho traz sobre o homem de bem, ou seja, tudo é construção nossa. Foi o próprio Jesus mesmo que disse que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, não é um reino exterior, mas é aquilo que nós construímos. E vamos ter essa felicidade quando efetivamente construirmos verdadeiramente esse reino em nosso íntimo, que ele passa a ser todas as virtudes que conquistemos. Então, esse é o processo. Tirar realmente a aridez de dentro de nós. Todo local árido, ele é improdutivo no sentido daquilo que deve fortalecer a cada um de nós. Tanto no sentido espiritualmente falando, como até no campo fisiológico. Nós vemos que as plantas, para nascerem nas terras áridas, elas precisam de algum complemento que a façam brotar ali naquele local. E não é fácil
as virtudes medrarem ali num coração que está completamente árido. Então, há um trabalho muito grande nesse sentido. A sua exposição nos leva realmente a compreender o quanto precisamos ainda trabalhar o nosso íntimo. Esse é o objetivo maior. É o que a Amélia vem dizendo, e ela fala o que é que Jesus disse. Tudo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Porque o espírito evolui a cada dia. Basta que queiramos. No próprio livro dos Médiuns fala que nós temos uma alavanca muito forte, que é a vontade. Se exercitarmos a vontade, chegaremos realmente lá. Mais alguma colocação, alguma contribuição? Que Maria está achando, né? Que, meu Deus, como é que foi? Como é que foi? Por que está todo mundo caladinho? Se não tiver mais ninguém, eu passo para Antônio, que ainda vai fazer algumas músicas, né? Encerrar com Ave Maria. Que será a nossa prece final, Ave Maria. Antônio Carlos, conhece o fado Foi Deus? E Amália Rodrigues? Aquela que Aguinaldo gravou? Conheces? Acho que eu conheço, mas não sei cantar, não. Ok. Eu conheço aquela que o Aguinaldo de Moto gravou. Não é fácil cantar. Há alguns portugueses a cantar esse fado, mas é extremamente difícil, mas é muito bonito. É? Canta um pedacinho, deixa eu ver que você sei. Bota a Helder para cantar, que ele sabe. Como é que é? Canta um pedacinho, deixa eu ver. Não é isso com meu amigo, não. Por favor. Vou entender você. Mas o fado é belíssimo mesmo. Vai um pedacinho pra gente ouvir, só um pedacinho. Mas eu não me recordo bem, não. Foi Deus? Não me lembro, não lembro. Aquela que o Aguinaldo gravou? Não lembro, mas é belíssimo, belíssimo. Agora eu queria falar alguma coisa e agradecer a Maria João por ter trazido tantos elementos que enriquecem a narrativa de Amélia Rodrigues. E principalmente quando ela traz a questão de como Jesus entendia a caridade. Através da vivência da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Então foi muito enriquecedor, muito esclarecedor, trazendo elementos que ornamentaram ainda mais a mensagem da Amélia Rodrigues. As causas atuais das aflições, e me veio à memória também a parábola do semeador, né? A partir do momento que quando ela cai em terra boa, ela gera frutos a 100, a 60, e enfim. Então essa mensagem nos remete também para que o nosso coração, da aridez que frequentemente acontece, se torne um terreno através do qual a semente possa brotar. E esse frutificar e esse produzir dessas sementes possam nos tornar hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Muito belíssimo. Obrigado, Maria João, por suas palavras esclarecedoras. E as associações todas com as obras da codificação que você fez. Obrigado. Eu é que agradeço a vossa simpatia. Obrigado. Vamos, Antônio. Tá esperando a segunda ordem. O quê? Segunda ordem não está por aqui, não. Gente, Célia hoje não está presente. Ela teve um compromisso com o CR13.
Você Não diga como está. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a ninguém. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Oh, Virgem
tem olhar por nós, filhos pecadores, virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Salve Maria. Salve. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Gratidão, Maria João, gratidão, Antônio, gratidão a cada um de Obrigada a vocês todos. aqui